Olá, eu sou a Niki Sakamoto, esse é o programa Charme. No programa dessa semana nós recebemos o arquiteto e urbanista, diretor do Instituto FURB, Christian Krambeck, que vai falar sobre o tema Cidades do Futuro, Cidades Antifrágeis. Christian, é um prazer te receber aqui, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Niki, parabéns pelo programa, é uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada. Christian, tá todo mundo falando em vários temas, né, do novo normal, né, e fazendo um planejamento de como será um futuro próximo, um futuro pós-pandemia, né. Isso também mexeu na arquitetura, né, eu acho que os arquitetos também, mais do que nunca agora, estão projetando uma cidade do futuro, né, e surgiu esse tema de cidade antifrágil. Né? A gente já ouviu smart cidades, cidades ecossustentáveis, mas esse tema, cidade antifrágil, é um pouco recente. Pode falar sobre isso pra gente? Posso, claro. É um tema relativamente recente, ele veio antes da pandemia, mas ele já tratava de estudar e de pensar e de discutir nas cidades com os atores principais, poder público, universidade, empresários e a própria comunidade, como se organizar previamente, como se organizar antes de que os eventos aconteçam, né? Como antecipar esses eventos, seja uma enchente, seja um deslizamento, seja um excesso de chuva, uma seca, seja uma pandemia. Né? Claro. Como que a cidade é capaz de se organizar, de trocar informações e criar planos, estratégias com toda a população de uma forma organizada, usando metodologias, formas de discussão, planos, para se preparar para esses eventos, para que o impacto desses eventos, sendo inevitáveis, a maioria deles Sim. inclusive são inevitáveis, né? A cidade sofra menos do ponto de vista psicológico, do ponto de vista físico, do ponto de vista da sua economia, então que a cidade ela possa se adaptar, ser também mais resiliente, né? Ou seja, se adaptar àquele problema e voltar ao normal o mais rápido possível, com menos trauma, seja psicológico, físico, econômico possível, né? Então, uma cidade antifrágil é exatamente isso, assim, é uma cidade que não é frágil, que não quebra a qualquer toque. Né? Uma cidade forte. Eu diria que ela não precisa necessariamente ser forte, ela pode ser suave, digamos, né? Leve, suave nas suas relações adaptável, todas. Talvez. Isso, essa palavra é perfeita, uma cidade adaptável que possa realmente ser flexível às situações e se adaptando com planos prévios. Uma coisa importante, o plano ele nunca prevê 100%. Sim. Então por isso que esse termo que você usa é muito bom, porque ela é adaptável, ela segue uma linha geral de um plano. E é o inesperado também. Exatamente, adapta sempre olhando esse plano, mas olhando a realidade. Né? Até porque para formar uma identidade antifrágil, até para formar uma cidade antifrágil, a gente leva um determinado tempo, né? Não vai ser do dia para a noite que a gente vai construir isso, né, Christian? Exato, e a gente sempre destaca esse ponto, assim. Por isso é fundamental a gente começar. O Blumenau tem uma característica, e o próprio Vale Europeu, né, com a ANVI, tem uma característica que ele está muito bem organizado e preparado para os desastres naturais, digamos, para as enchentes e assim por diante. Né? Justamente porque isso faz parte da nossa identidade, né? Sofrer com enchentes, com deslizamentos, né? Então, digamos que Blumenau, nessa área, já é uma cidade antifrágil, né? Antifrágil é referência nacional, inclusive, uma das mais bem preparadas do Brasil. Agora, o desafio é a gente extrapolar, ou a gente ampliar essa preparação, essa organização para todos os outros eventos e possibilidades. Entendi. E o principal, claro, é a pandemia, né? A gente sabe que essa pandemia não vai ser a última, infelizmente. Então a gente precisa aprender trocando o pneu do carro andando, ou seja, durante esse momento. Mas precisa entender como cooperar a universidade, a prefeitura, o governo do estado, empresários, para se preparar para os próximos o impacto ser bem menor. E você, como professor universitário, não vê outra maneira, né? Tem que estar tudo interligado, né? A comunidade com as universidades e com o poder. Isso eu acho fundamental, Niki, assim, E aí a gente fala, é muito mais modelo mental do que tecnologia. É muito mais a gente se perguntar quem são os líderes e os políticos que nós vamos eleger, que acreditam que não é possível mais fazer nada sozinho hoje em dia. Que a prefeitura, a Câmara de Vereadores não consegue mais resolver o problema sozinho. Sim. A universidade também não consegue. E os empresários, por mais que se organizem, também não conseguem. Então a gente precisa primeiro mudar a forma de pensar e ter essa convicção de que essa relação precisa ser, ela já existe em vários pontos e é muito positivo,
mas ela precisa ser amplificada e aperfeiçoada, né, para que realmente a gente possa melhorar muito o Blumenau e o Vale do Itajaí. Eu acho que tem todo esse potencial, assim, a gente tem muitos talentos aqui, né, muita representatividade, e vocês da imprensa têm esse papel fundamental de trazer esse tema e provocar no bom sentido essa nova realidade, né? E eu acho que essa repetição também ela é muito importante, né, para entrar na consciência das pessoas. Eu vejo muita gente fazendo coisas isoladas ou até coletivamente, por exemplo, as hortas urbanas, né? É uma coisa que há uns anos atrás a gente não via, e hoje já é um assunto comum. Muitas pessoas em condomínios, em espaços públicos estão cultivando hortas. Já é um começo, né? Isso também faz parte do urbanismo, né, Christian? Total. Então, quando a gente fala desses temas da cidade antifrágil, ela tem a ver com antecipar fomes que podem acontecer por secas, né? Então, se eu tenho esse hábito da população de trabalhar espaços urbanos, espaços públicos com horta urbana, eu estou desenvolvendo a capacidade de troca, de cooperação, de sinergia, e estou produzindo alimentos mais saudáveis, mais próximos do local de consumo. Isso melhora o ecossistema, melhora o ambiente, melhora o ar e melhora o relacionamento que a cidade constrói, né? E faz ser uma cidade mais saudável e mais feliz. Isso é fundamental. Não adianta uma cidade ser produtivista só, né? Pensar só no trabalho, só em produção. Somos seres humanos e precisamos de lazer, precisamos de arte, precisamos de encontro, precisamos de ócio, precisamos aprender mais a servir as pessoas do que querer ser servido, né? Precisamos ter tempo para construir e viver o meio ambiente junto. A sustentabilidade, né? Acho que é uma palavra que não pode ficar fora do nosso vocabulário, das nossas ações hoje, né? Isso. E no fundo a gente tá fazendo pra gente, mas também para as futuras gerações. Isso parece clichê, né? Mas botar em prática, né? E botar em prática no cotidiano, no dia a dia, é um pouco mais difícil, né? Mas eu não vejo outra alternativa, assim. Eu acho que isso tem a ver com o propósito, né? Antigamente o propósito das pessoas muitas vezes era casar, ter carro, ter uma casa na praia. Ou um jovem de 17, 18 anos, o sonho dele era ter um carro. Uns propósitos muito materiais, né? Materialistas, exato. E hoje eu percebo claramente que ainda não mudou completamente. Mas está numa transição, né? Acho que essa transição é o elemento-chave. Se a gente conseguir se organizar, se mobilizar, a gente consegue aproveitar essa transição e fazer com que ela seja realmente um salto para frente, né? Uma evolução efetiva e que atenda a todos, né? Não só um grupo, uma elite, ou um nicho da cidade, mas toda a população, inclusive os favelados, inclusive as favelas. Sim. Blumenau tem quase 60 favelas, né? E a maioria delas excluídas visualmente da paisagem. Totalmente, e são lugares de muita criatividade, de muita troca, de muita vitalidade, de muita camaradagem, de muita vizinhança, e que a gente precisa aprender com eles e não querer ir lá impor para eles uma solução, mas construir junto, incluindo eles e vice-versa, né? Cristian, não tem como não te perguntar isso, né? Como urbanista, qual o futuro dos transportes públicos? Eu acho que é uma questão que também entra muito nessa cidade do futuro, nessa cidade inteligente, né? Falando mais da parte tecnológica agora. Eu acho que é uma pergunta bem pertinente, porque cidade inteligente não é uma cidade necessariamente tecnológica. Cidade inteligente é uma cidade que tem capacidade de ouvir os cidadãos, permitir com que eles participem na construção do futuro dessa cidade. E que seja funcional, né? Que seja funcional. E quando tem esse debate, essa discussão, a pergunta-chave é essa: que cidade a gente vai ter para ela ser mais funcional? E aí a mobilidade urbana, o transporte público é fundamental. E aí a gente precisa entender que para uma cidade como Blumenau e região, o transporte mais eficiente é o ônibus, né? Então, para o ônibus, a gente precisa trabalhar mais espaço para ele integrado com as ciclovias. Então, transformar os terminais urbanos em polos de cidadania, onde eu tenho serviços públicos, tenho comércio, tenho praças, lazer, tenho lojas, posso deixar meu carro no estacionamento, posso deixar minha bike ou alugar uma bike e pegar o ônibus, e esses terminais urbanos eles virem polos de cidadania, né? E ônibus eficiente com corredores exclusivos, como a gente já tem vários, né? E que eu possa pedalar um trecho, pegar o ônibus no outro trecho, que seja um ônibus seguro, um ônibus relativamente barato, e um ônibus confortável e confiável, né? As pessoas vão criando o hábito de usar o transporte coletivo, vão superando esse preconceito burro que existe, que é, quem anda de ônibus é pobre, ou de bicicleta, não sei o quê. Isso é uma coisa que já era, já né? era, e é incrível. Deveria deixar de ser. Tá mudando também, né?
E as pessoas vão perceber que é muito mais confortável, muito mais seguro andar de ônibus, né, com qualidade, que elas não precisam se preocupar com o seu carro, com o estacionamento, com uma série de fatores, e que o impacto na cidade é muito menor em termos de poluição e tudo, e que o trânsito vai fluir muito melhor. E você... Então, quem precisa trabalhar com o carro como um representante de coisa, ele vai ter um fluxo muito melhor para rodar, inclusive, né? E você acha que é compatível ônibus, carro e ciclovia nas ruas de Blumenau? É possível isso? Eu acho que é possível equilibrar, desde que eu tenha muito claro que a prioridade é o ônibus, em segundo lugar a bicicleta, em terceiro lugar ou em primeiro o pedestre e em último lugar o carro. É, porque a gente não pode esquecer da calçada, né? Exatamente, é fundamental. Então eu acho que é plenamente possível desde que tenha essa hierarquia. Se eu quero igualar todos eles, ou como acontece hoje, como sempre foi nos últimos 30, 40 anos, onde a prioridade absoluta é o carro, eu vou distorcendo e vou fazendo com que a cidade perca a função e fique ineficiente, como ela é hoje. E mais que isso, ela deixa de ser saudável e faz com que a gente não viva bem na cidade, como acontece hoje muitas vezes. Entendo. Christian, eu queria agradecer a tua presença aqui. Teria assunto para mais 1000 blocos, né? Mas a gente precisa resumir um pouquinho. Eu só queria que tu deixasse uma mensagem para o público, né? Como arquiteto, assim, uma visão que tu vê de um futuro, o que é possível fazer para também as pessoas, né, criarem essa consciência. Porque às vezes as pessoas pensam assim, mas eu como cidadão normal, o que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada. Mas na verdade a gente tem um poder muito grande, né, Christian? Eu vejo assim, pelo menos. Eu concordo plenamente. Acho que durante a superação dessa pandemia, que a gente vai superar, vai aprender muito com ela, eu acho que a gente vai ter eleição municipal também, né? Então é um momento importante de a gente refletir, a gente discutir muito e tentar identificar com clareza quem são os candidatos, seja prefeito, seja vereador, que trazem essas pautas para discutir e mudar a cidade efetivamente, que são claros e objetivos e apresentam suas propostas e suas visões de uma cidade melhor para as pessoas, para que elas sejam representantes. Acho que nesse momento agora, tão próximo das eleições, eu acho que, além do comprometimento individual e pessoal de cada um, eu acho que esse é o passo mais importante no curto prazo, a gente olhar e tentar escolher candidatos a prefeito nas suas cidades e vereadores comprometidos com essa pauta de cidade para as pessoas, cidades antifrágil e cidades pedagógicas, né? Cidade onde nossas crianças possam aprender, possam viver tranquilamente livres, sem medo do trânsito, de ser atropelado, da poluição sonora, enfim, e um espaço só para os carros, que a gente realmente seja capaz de construir cidade para as pessoas. E acho que a imprensa, queria dar os parabéns também pelo programa e pelo tema. Obrigada, eu acho que a imprensa tem um papel bem legal em ser parceira nisso tudo, né? Obrigada, eu te espero mais vezes. Eu que agradeço, obrigado, parabéns. Bom, um minutinho para os comerciais, a gente volta no segundo bloco falando sobre nutrição.